Muito boa Tudo noite, bem? bem-vindo. Obrigado. Oi, Marisa. Marcelo, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Falo em meu nome, em nome do Gregório. Assim, é um super prazer te ter aqui. Assim, quando tu abre a nossa segunda fase desse processo de lives, que é a gente ter um convidado, né? E para nós tu é um convidado de honra, assim, um apaixonado também pela obra de Zucker, Kendall e Steiner. Não tenho dúvida que vai muito contribuir com a gente, né? E com as pessoas que vêm nos acompanhando. Então, a dinâmica é o seguinte: o Gregório ele não está as lives, elas comportam duas pessoas, mas o Gregório vai estar conosco aqui. Eu vou estar bem atento, tu fica livre, deixa comigo. E o Gregório eventualmente vai trazer alguma coisa, uma pergunta, um comentário, e eu trago para as pessoas também, tá? Tá bom. Então, sinta-se Ótimo. à vontade, o tempo é teu, a palavra é Legal. tua, querido. Marcelo, eu queria que só que tu começasse te apresentando, por favor, assim, bem light, assim, né? Como é que tu chega em Zucker, em Steiner? Te apresenta para as pessoas. Legal. Bom, quero começar antes de me apresentar agradecendo também, né, a Tu trouxe oportunidade. vinho? Tu trouxe vinho? Então, eu sinceramente eu não bebo, eu estou tomando chá. Tá. Então eu acho que eu vou mais light, um brinde para ti. Brinde, né? Estou aqui no meu chazinho. Vai lá. Então, bom, realmente quero agradecer, né, você, André, e o Gregório, né? O Gregório já conheço aí de muitos anos, na verdade. Tivemos vários momentos assim de encontros muito interessantes, muito legais, né? Foi ele que me apresentou o Zuckerkandl e eu entendi depois que assim, que veio de você para o Gregório e do Gregório para mim, então acho que tem uma relação interessante aí, legal, sendo costurada, né? É. É. Então, assim, eu fico muito feliz da gente estar aqui hoje. Depois conversamos bastante aí nessas últimas semanas e tal. E estou muito feliz de poder estar aqui hoje tratando desses temas, desses dois Uhum. autores, né, Uhum. principalmente, que eu acho que são parte da minha, vamos dizer, contribuíram enormemente, né, para a minha compreensão da música, em primeiro Uhum. lugar, né? Não Uhum. só da música, mas acho que a gente vai ver que a coisa vai mais longe, né? Ela extrapola a música e passa a ser da vida mesmo, né? Uhum. Perfeito. E bom, eu sou educador musical, né? Minha formação aqui, uma graduação em educação musical pela USP em São Paulo. Trabalhei basicamente como professor a vida toda, né? Com crianças, depois a maior parte do tempo com adultos. E mas o foco sempre foi, eu posso falar assim, desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva musical, ou seja, a música como um caminho de desenvolvimento humano. Perfeito. E isso me aproximou depois de outras áreas, né? Sempre gostei de alguma forma de estudar e tal, de ler, de estudar, pesquisar. Passei pela biologia, no mestrado na biologia, depois fui para psicologia social, né, onde eu fiz meu doutorado, estudando casos de desenvolvimento humano dentro de empresas por meio da música, vamos falar assim, né? Ou com a música, talvez seja melhor até falando, né? E bom, essa é um pouco a minha trajetória acadêmica, né? E hoje eu estou basicamente eu tô me dedicando cada vez mais a um trabalho de estudo, de pesquisa, em cima das ideias do Steiner, do Zuckerkandl, né? E de outros que a gente vai ter que falar aqui também, né? A gente vai ver que isso não é, essa família é grande, entendeu? Assim, ela tem várias conexões, né? E eu acho que isso que é interessante de ver, porque a gente começa a entender que não é um especificamente ou outro, né? Uhum. Mas é um conjunto, uma ideia que na verdade é supra pessoal, vamos dizer assim, né? E que nós todos podemos nos ligar a ela e expandir a nossa compreensão sobre a música em relação ao ser humano e daí, claro, as questões que ligam com a terapia musical, com a musicoterapia, né, com a educação musical e tudo mais. Tá? Uhum. Então, assim, só para rapidamente, esse é o meu, é onde eu estou. Tá. Né? Tu só cometeste um pecado inicial, que aqui a gente não fala através da música, a gente fala na e com a música. Na e com a música, tá E certo. isso não é, antes de ser Paul Nordorf, isso é Zucker Kendall. Sim, e a gente vai olhar uma coisa que eu acho que é dentro.
de fato, né? É dentro. E essa música, eu acho que talvez eu pudesse colocar, bom, qual que é o elemento que une esses autores, né? E outros que a gente vai Boa, ter que boa. dizer, né? Porque no fundo, por trás disso, tem um elemento que é o que a gente vai chamar aqui, eu vou usar essa expressão, né? A vontade. Né? Vontade como um atributo essencial, né, da existência. Né? E que a música é na verdade, uma manifestação direta dessa expressão. Né? E que é dentro dela, na verdade, que a música acontece, e dentro dela que nós estamos junto com a música. Mas tu está falando da vontade, a gente já deu uma pulada no nosso roteiro, mas tu está falando, já que Sim. começou por aí, a vontade da natureza, do N maiúsculo, não é? E que a É uma música... vontade, é uma vontade com V maiúsculo. Né? Sim, mas isso não é nem na música, nem no ser humano. A música vai carregar isso. Isso é Schopenhauer, não é? Sim. E tá certo. A gente já começou colocando uma questão lá na frente, mas Então que como ela é uma... volta. Vamos voltar. Vamos voltar. Porque ela realmente, a Continuando. gente vai ver que, pelo menos no meu entendimento, é o que está no centro dessa história toda. Né? Ótimo. Tá? Então, acho que só para isso ficar talvez claro. Sabe Bom, então a gente... Não, só para não perder o teu raciocínio, eu gosto dessa ideia, sinto essa ideia, a partir das nossas conversas, das leituras, inclusive, que tu me passaste, eu gostei disso, de ser o centro, talvez, de intersecção entre vários desses pensamentos. Porque eu tô, mais do que nunca, tu tá me fazendo totalmente fazer intersecção entre Steiner e Zuckerkandl, coisa que não estava fácil para mim, né? E aí Steiner traz muito forte Schopenhauer, gostei, vamos chegar nisso. Mas, vai lá, percurso e contexto da vida de Zuckerkandl. Tá. Bom, o Zucker, sempre, quando a gente lê os livros dele, né, os livros que eu tive acesso são os 3 livros que estão publicados em inglês, né, que já foram bastante mencionados aqui, né? The Sense of Music, Sound and Symbol e Man the Musician. E tem lá uma pequena, muito rala, assim, descrição da vida dele, né? E assim, isso sempre ficou muito incômodo para mim, na verdade, porque, pô, como é que esse cara escreve, fala dessas coisas que, assim, realmente, quando eu comecei a ler Sound and Symbol, eu lia 3 páginas e eu já tirava o livro no sofá, assim, né? Falava, putz, eu preciso repensar a música, eu preciso repensar a vida. Tudo que eu pensei até hoje, como é que, né, eu leio aqui um parágrafo, uma coisa, né, como ele vai construindo o pensamento e te leva para um lugar. Primeiro ele te leva para um monte de beco sem saída, e depois fala, bom, não é nada disso, é outra. E quando você chega lá, realmente é muito interessante, é muito elucidador, né? Então foi uma coisa muito chocante, assim, na verdade, num certo sentido. É o meu primeiro contato com o Zuckerkandl. Tu já devia estar inquieto com alguma coisa. Nós chegamos em Zuckerkandl, cada um de nós, eu, com a minha trajetória, e Gregório, tá ele dizendo ali, lindo, lindo. Eu sabia que ele estava pulando, eu tinha certeza que o Gregório, com essa tua empolgação e esse teu litres, o Gregório estaria na casa dele pulando. E o Gregório chega com as inquietações dele, Marcelo. Quais eram as tuas inquietações que Zucker te ajudou a entender? Então, eu acho que assim, talvez a inquietação sempre foi entender que coisa é essa. Mas vamos falar assim, música, um fenômeno tão universal, tão presente, tão mexe, enfim, isso que a gente reconhece, né? Que é tão forte, tão inseparável da vida, né? Inseparável da condição de ser humano. Aqui a gente já fala, né? A ideia do homo musicus, né? Que sempre essa expressão, né, eu ouvi muito tempo atrás, assim, sem ter conectado por uma pessoa que também foi muito significativa na minha formação, que foi o Ricardo Rizek, né? Não sei quem chegou a conhecê-lo, mas que mencionou isso assim lá atrás, mas assim, ele já provavelmente já lia Zuckerkandl e eu não sabia. Né? Depois a gente nunca mais teve contato, eu acabei não tendo não foi por ali que eu fiz a conexão. Mas assim, isso então, essa inquietação de entender o fenômeno música. Né? E essa dimensão do fenômeno música como dentro da perspectiva da vida. Né?
Não música como uma coisa lá que você faz, que você toca uns tons, um piano, uma coisa assim, acontece. Não, mas é muito mais do que isso. Eu sempre senti isso. Tu sentia Sempre, isso? Uhum. senti isso e sempre apareceu nas experiências que a gente fazia com a música. Com cantar no coro, trabalhar uma oficina de música, trabalhar com as pessoas, né, o poder que isso tinha, né, de Mas, transformação. Marcelo, nós todos conhecemos, e talvez uma maioria, é uma grande inquietação do Gregório, principalmente, como é que não se conhece, não se adentra em Zuckerkandl nas universidades, enfim, nos vários cursos. E conheci inúmeros colegas que faziam coro, compuseram, não tem essa relação que a mim, a ti, a Gregório e a outras pessoas conduziram a um Zuckerkandl. E o que é isso? O que esse cara está falando é o que eu sinto. Sim. Então, né? Por isso eu te perguntei o que eu te perguntei, que aconteceu contigo e com música que te fez chegar em Zuckerkandl, e ter esse insight, esse turning point. Eu acho que assim, eu estava estudando, foi justamente na época do meu doutorado, né? Onde eu estava trabalhando com oficinas de música com pessoas dentro de empresas, né? Uhum. E o meu orientador ele me fez uma pergunta extremamente incômoda, né? Que ele falou: bom, Marcelo, você fica fazendo oficina de música e as pessoas contam todas essas coisas que acontecem com elas, né? Mas se elas tivessem ficado 2 horas fazendo teatro, ou 2 horas jogando ping-pong, não sei, ou fazendo uma trilha na mata, não Uhum. daria a mesma coisa? Uhum. O que a música tem de específico Uhum. que levou a essa situação, a esses resultados que você está encontrando aí, tá? E eu tive que buscar isso. E aí, quando eu encontrei o Zuckerkandl, Aham. aí Ah, foi isso, fez Shazam. Porque daí tá. ele começou a me dizer de uma forma muito clara, muito direta, o que eu estava, por que aquelas coisas estavam se Perfeito. Tá bom. manifestando daquele Super. jeito, né? Uhum. Uhum. E aí, em relação a outra questão, por que o Zucker não é tão conhecido no fundo, né? Eu acabei mandando para você, eu quero em breve divulgar isso publicamente, né? Eu andei fazendo isso, então fui buscar, né, nessa insatisfação de não ter encontrado nos livros dele informação pessoal sobre ele, sobre a história dele, sobre a trajetória dele, sobre onde ele de fato tinha estudado, como ele tinha se desenvolvido. Então eu comecei a buscar informações aqui na internet, né, basicamente, sobre a vida dele. E encontrei coisas bastante interessantes que estou agora compilando isso, né, tentando elaborar um. Eu não acho que é um texto, não é um artigo, não, é só realmente uma coletânea de informações e onde a gente pode olhar um conjunto e daí cada um pode tirar suas próprias conclusões, né? E que tu E chamaste eu, de garimpo, achei muito feliz, porque é isso, né? É é, espalhar. Fala um pouquinho mais do início, do backstage, da vida do Zuckerkandl em Viena. tá. Então, o Zucker ele nasceu numa família que era realmente assim, ele fazia parte, na verdade, da elite cultural e econômica também da Viena da passagem do século, né? Final do século XIX, início do século XX, né? Então, os familiares, o pai dele, na verdade, foi um grande urologista, né? Assim, uma pessoa, assim, professor, Herr Professor, né? Senhor professor, isso, isso no mundo germânico é forte, né? E escreveu tratados, descobriu coisas, quer dizer, era um cientista, né? Uhum. O tio também, né? O Robert Zuckerkandl também, né? O Emil Zuckerkandl também, que era um outro tio, né? Todos da área, vamos dizer, da ciência, né? O Robert era mais da área da jurídica, né? Tinha estudado direito e tal. Mas o Emil e o pai dele, que era o Otto, eram da área médica. E realmente cientistas proeminentes da época, bem destacados na carreira acadêmica e tal. Um outro tio era um industrial do aço, né? Que era, vamos dizer, dono, dirigia todo um conglomerado de empresas no sul da Polônia, na Silésia, né? Enfim, eles tinham muita, assim, era uma família abastada, ele deve ter tido uma educação muito sofisticada, né? E uma tia dele, a casada com Emil, né? Ela era, deixa eu apagar a luz. Ela era uma escritora e comentarista, vamos falar assim, crítica de arte, então muito bem relacionada, né? E que convivia com pessoas assim de aquela nata vienense, né? Provavelmente a gente falou, né? Falamos
falamos provavelmente o Freud, o Wittgenstein, né? Porque Mahler. tu mencionou o Klimt, tu mencionou, tem uma relação do Klimt com a família, né? Então, o tio dele era o maior mecenas do Klimt. Né? Encomendava quadros, colecionava. E o pai dele encomendou para o Klimt um quadro da mãe do Zuckerman, né? Ou seja, que ficou inacabado. Né? Mas é um quadro que existe até hoje. Muitos quadros se perderam. Né? Entrou, não sei, até um tempo atrás tinha um filme sobre essa questão. Muitos quadros do Klimt, que eram na famílias judias na época, né? E que foram confiscados pelos alemães quando a Alemanha anexou a Áustria. E eles perderam tudo. Isso é uma coisa muito louca assim, na vida do Zuckerman, porque ele viveu esse apogeu todo, ele tinha contato com Bruno Walter, né? Gustav Mahler. Essa tia dele, dizem que foi ela que apresentou a alma, né? Schindler para o Gustav Mahler. Né? Eles tinham salões de Viena, onde as coisas eram, assim, essa grande elite cultural em se encontrava. Eu li a biografia, eu li, porque a Alma Mahler foi casada só com gente top, né? Com 3 maridos top. E eu li a biografia da Alma Mahler, não aparece o Zuckerman, mas que coisa que foge da gente. Então, tem agora, eu vi que tem um livro interessante que saiu, que é Zuckerman, na verdade, essa tia Berta, o Alban Berg e o Wittgenstein, né, como 3 figuras emblemáticas. Uma pessoa aqui falando sobre Freud, não, o Marcelo não detectou, Ju, o Marcelo não detectou assim, o encontro da família Zuckerman com Freud. Eu que trouxe, por enfim, até os parentes eram médicos, cientistas, e é exatamente o momento do Freud em Viena, né? E o Freud só sai de Viena em 45, para falecer em Londres. Então, mas o Marcelo não encontramos. Deve ter. Esses livros, por exemplo, que contam essa história dessa tia, né? Ela, por exemplo, tem um livro que chama Áustria Íntima, que eu imagino que deve ser o livro onde ela conta todas essas histórias, das fofocas, vamos falar, desse povo lá nessa época. Né? Eu adoraria. Então, é a caras da época, eu adoraria. Vamos achar isso. Então, assim, e mesmo esse outro que fala dela, tem um outro que chama assim, a Áustria, um livro sobre ela que fala, a Áustria está em meu salão. Que lindo, sim. Né? Então, enfim, assim, dá para entender que o Zucker viveu realmente essa primeira fase da vida num ambiente culturalmente muito, muito rico, muito estimulante. Sim. E é curioso, assim, é chocante um pouco, assim, você vê que no decorrer assim, isso se você pega nos anos 20, né, quando tem 10 anos depois, 15 anos depois, isso tudo é destruído, acaba. Né? A mãe do Zuckerman e a irmã, né, e tias e etc., morreram em campos de concentração. Sim. Né? Uma tia teve que fugir com o marido, que era pintor, ficou vivendo no sul da Alemanha sob uma identidade falsa. Da família dele, só ele e uma outra, essa irmã que fugiu para o sul da Alemanha sob uma identidade falsa, e ele que sobreviveram. Né? Então é uma coisa muito curiosa, assim, quer dizer, trágica e assim, surpreendente que ele foi um dos que escapou dessa história. Porque o resto... E essa tia, vamos dizer que era a Berta, que era a crítica de arte, que fazia os salões e tal, que era a agitadora cultural da época, vamos falar assim, ela conseguiu também fugir para a França e depois para a Argélia. Né? E voltou, na verdade, morreu em Paris em 45. Enfim, tem uma situação aí, essa primeira fase, que é muito interessante, precisa se pesquisar mais, né? Mas ele tem os arquivos do Schenker, né? Do Heinrich Schenker, que é uma pessoa que ele cita muito, com muita gratidão, com muita devoção nos livros dele, né? O cara da análise schenkeriana, né? E ele teve aulas com Schenker, mas parece que durante um período muito curto. Esse era um outro fato que eu não sabia do Zucker, mas que ele, na Primeira Guerra Mundial, ele foi para o front. Ele lutou 4 anos na Primeira Guerra Mundial. Primeiro na Itália, e depois na Rússia. E ele, então, nas cartas, tem algumas cartas que ele trocou com o Schenker nesse período. Né? Então, era um Zucker que eu nunca podia imaginar que existisse, né?
comentando a questão de ter que atirar no outro. Que legal. Né? Como é que tu teve acesso a essas cartas? Então, essas cartas estão num site que chama-se Documentos do Schenker. Né? Eu coloquei lá depois nas referências. Tu botou nas referências. Eu botei. Tá. Né? E aí lá, então, tem toda a documentação, porque o Schenker, ele parece que deixou mais de 4.000 cartas e... Não, desculpa, não sei quantas... um diário de 4.000 páginas e mais um monte de cartas. Né? Isso tudo foi depois organizado por alguém e aí isso aí eu peguei lá disponível. Né? Eu tentei, curiosamente, olha, eu estou até com medo, porque eu terminei, eu te mandei, acho que foi no domingo, uma coisa assim, esse texto, esse esboço de texto, talvez. Né? Aí eu fui acessar esse arquivo do Schenker e não sei, não consegui. Por alguma razão não consegui. Não sei se o servidor está fora do ar, mas estava dando um erro lá, não consegui. Mas foi lá que eu peguei isso. E tem os comentários dos editores, né? Então, que comentam, cruzam, né, a carta com o que estava no diário, etc. e tal. Então, dá para ver um Zucker que não tinha conhecido até então, né? E depois, claro, aí tem a vida dele quando ele vai para os Estados Unidos. Ele casou, uma coisa que não aparece, ele casou logo cedo, antes da guerra, na verdade. Não, desculpa, foi... Ele casou... Deixa eu pegar aqui certinho. O casamento dele é em 18, justamente no ano do fim da guerra. Né? Primeiro casamento, que parece que ele viveu muito com essa pessoa e ela morreu um pouco antes dele. Ele chegou a casar com uma outra, que morreu também. Ele logo morreu. Acho que ele ficou 1 ano nesse segundo casamento e morreu, já na Suíça. Né? E, bom, e é isso. Assim, ele teve que fugiu primeiro para a Suécia, depois para os Estados Unidos. E lá ele se colocou num college. O primeiro trabalho dele foi num college, né? Onde ele ensinava matemática. Curioso, né? Assim, leciona matemática, filosofia e teoria musical. Então, quando ele ensinava, aqui está dizendo que ele ensinava matemática, que ele foi lecionar matemática, quer dizer, da onde ele se tornou um professor de matemática, né? Então, isso aqui já, quer dizer, ele devia ter aí coisas que a gente não tem registro, né? Mas ele deve ter tido uma formação cultural muito, muito ampla e muito Ele sólida. Ele fez mestrado na Áustria ou ele aprofundou os estudos nos Estados Unidos? Não, toda a parte de educação dele, eu entendi que foi na Áustria ainda, né? O doutorado dele, né, que ele consegue em 20, aqui, né? Em 27, né? Era sobre, na verdade, princípios e métodos na instrumentação das obras de Mozart, né? Então, uma pessoa que eu não confesso que eu não conheço muito, mas que eu já vou falar, que é o Guido Adler, né, que provavelmente deve ter sido uma pessoa bem importante no meio musical da época também. Né? Ele nos Estados Unidos, ele basicamente chega a trabalhar 2 anos, ainda durante a guerra, né, porque ele chegou em 39 nos Estados Unidos, né, então a guerra estava ainda começando assim mais forte, né, vai até 45, e ele chega a trabalhar 2 anos como maquinista, né, numa base militar, né, na defesa, em Boston. E depois que provavelmente os Estados Unidos entrou na guerra, né? E de lá ele passa para... Eu adoro isso, né? O maquinista, que é um dos nossos grandes filósofos. É lindo isso, né? Como não sei se tu sabe, o Clive Robbins serviu na Royal Air Force e tomou um tiro de bala que paralisou a mão esquerda. Né, o nascimento da coterapia, né? Porque o Clive não podia tocar um instrumento harmônico. Então ele trabalhou nasceu a Northrop Robbins com o Clive como coterapeuta. Isso é interessante, essas histórias iniciais são... E hoje a gente pesquisa a coterapia, mas a coterapia nasceu com um tiro de bala, sabe? E o Zucker Kendall foi maquinista. Continuando. Então, bom, aí a vida dele nos Estados Unidos, assim, tem essas passagens por esse, primeiro, por esse chamava Wellesley,
College, perto de Boston. Depois ele passou por uma escola que foi muito importante, que é a New School em Nova York, que estava reunindo também assim a nata da intelectualidade que vinha também imigrada, muitas vezes fugindo da guerra de outros países. E depois ele vai lá para o tal do St. John's College, que é onde ele fica a maior parte do tempo, né? Aonde aí a gente tem talvez um pouco mais de informação, onde ele ganha a bolsa, né, da Boiling Foundation, que era ligada a Princeton, para publicar os textos dele, onde ele publica o The Sense of Music como manual, vamos dizer, como livro didático, né, vamos assim, do curso que ele criou lá, que se tornou disciplina obrigatória para todos os estudantes, né? Era um college principalmente de humanidades, né? E de onde vem aquela foto dele regendo, né? Então, tinha aquela foto dele de regendo e eu encontrei agora. Então, até há pouco tempo a gente tinha só aquela foto dele meio de. Exatamente, exatamente. Eu encontrei agora mais uma foto que está no site desse St. John's College, que é ele tocando piano, é só ele. Mas também uma foto meio escura, que você não consegue ver a cara dele. É incrível. Eu falei, pô, que mistério. O Gregório está contribuindo aqui, dizendo que houve um astrólogo austríaco importante na época, chamado Oscar Adler. Oscar Adler. Né? Pode ser, tem alguma relação, né? Marcelo, a gente fechou 30 minutos. Vamos caminhar. Opa, vamos em frente. Vamos caminhar para a obra. Vamos. Bom, eu acho que tem uma... Começando aqui, seguindo nosso percurso aqui, acho que tem um tema que foi, na verdade, no primeiro momento, no meu caminho, que bateu primeiro, né, na obra do Zuckerkandl, que é o que está no Man the Musician, né, que é a questão da musicalidade. Né? E aqui eu acho que a gente já tem, vale a pena entrar nessa questão, porque a partir dela a gente pode traçar relações com a North of Robbins, né, a questão do Music Child, acho que está diretamente ligado a isso. Total. E também vamos dizer, acho que uma perspectiva do próprio Schopenhauer e do próprio Steiner. Aqui você tem um ponto muito interessante de conexão. Né? Bom, essa ideia, né, de que musicalidade, que ele descreve os dois conceitos de musicalidade, né, nesse livro, né, a musicalidade que a gente usa normalmente esse termo, principalmente para se referir àquilo que é vamos dizer, a característica, né, das pessoas ligadas a uma fase, vamos dizer, ao ponto mais alto de uma fase cultural. Né? É a musicalidade que a gente reconhece de fato, né? Ela existe. Né? Quando você vê realmente um grande artista no palco tocando e tal, a gente fala, puxa, como essa pessoa é musical. Né? Mas ele deixa muito claro que isso é um tipo particular, na verdade, de musicalidade. Né? É um aspecto da musicalidade, que a musicalidade é algo muito mais amplo, né? E que a musicalidade é um atributo humano, né? De todo ser humano. Né? E aqui, quando a gente vai nessa ideia, né, do que é, então, esse atributo universal, né, do ser humano, musicalidade, ou seja, o ser humano com necessidade de música, que precisa fazer música para se tornar humano. Né? E aqui eu me permito citar, na verdade, um negócio, tem uma citação muito incômoda, na verdade, do Goethe, né? Que é um que está lá na raiz também. Você vê, o Zucker muitas vezes volta lá no Goethe também, né? Busca no Goethe ideias e apoio para o seu desenvolvimento. Que o Goethe fala assim, né? Uma pessoa que não ama música não merece ser chamado de ser humano. Ele é meio categórico. Quando eu li, eu falei, pô, mas como é que é assim? Como é que é isso, né? Mas a pessoa que apenas ama música é um meio ser humano. E aquela que faz música é um ser humano inteiro. Né? Então, isso é o Goethe. Né? E, assim, dá para entender isso no sentido de que fazer música é uma forma de nós nos humanizarmos. Né? Porque nós encontramos na música algo que é essencial em nós mesmos. Fazer música nos conecta com essa dimensão, e aqui vem um pouco, vamos dizer, ao exercício de expandir essa ideia, né? Eu me conecto na música com aquilo que a essência da música, sendo, e aí Schopenhauer, a vontade, conecta com a mesma, porque no fundo, a mesma vontade é o que vive em mim como impulso de vida. Perfeito. Né? Então, existe Marcelo, nesse fazer... Para mim, agora, tu acabou de expressar, verbalizar um núcleo do
que sentia o Paul Nordhoff. Esse é o núcleo. Perfeito, é isso aí. Tu sintetizou brilhantemente e núcleo da musicoterapia musicocentrada. É isso aí. Uhum. Porque esse conceito, né, que aparece no Nordhoff Hobbit, do Music Child, né? Eu posso estar equivocado, eu não sei. Eu confesso que eu tenho, talvez esteja errado, mas assim, para mim ele é muito identificado com o conceito que a gente pode chamar de musicalidade essencial, né? Que não é só da criança. Quando você fala music child, às vezes pode soar que é da criança. Não é, né? Esquece então, child. Né? É a essência musical, Isso, né? isso. Do ser humano, né? Isso. E quando eu penso que, então, o que está por trás disso... Mas se eu vejo Schopenhauer falando que a experiência direta, a experiência mais direta que a gente pode ter dessa vontade com V maiúsculo, que é a força motriz de toda a existência, das coisas, da natureza e do próprio ser humano, né? E ela está no mundo, e a música é essa interface, a palavra é ruim, mas vamos lá, tá? E eu conecto isso com aquilo que é essa mesma vontade dentro do indivíduo. No que eu sou, esse conceito de eu, né, por isso que eu coloquei aqui eu volitivo, né, é porque a essência da individualidade, ela é, de fato, e aqui Steiner diz isso com todas as letras, o eu vive na vontade, né? Uma frase assim, mas forte dele, né? Ao encontro dessas coisas. E por isso que essa necessidade de vontade de fazer música nos torna humanos. Né? Nós nos conectamos como ser humano, como indivíduo ao todo. E a gente se sente mais completo. Né? Esse sentimento de completude que aparece, que é essa palavra que sempre volta, né? E é muito legal no Zucker, quando ele traz essa imagem da diferença da pessoa que fala e da pessoa que canta. Né? Ele traz no Man the Musician, isso também bem. O Gregório vezes, mencionou, né? isso, exato. Né? Qual a diferença, né? De uma pessoa andando na rua falando sozinha ou cantando, né? E é totalmente diferente. Né? Essa vivência de completude, né, que aparece na música, no fazer musical e no canto, né? Ela tem a ver com isso, né? Você de fato se sente pertencente, né, naquele momento a uma dimensão maior da existência. E eu acho que o termo que tu está usando, eu acho que é muito feliz, porque ele faz um diálogo muito íntimo com terapia, Marcelo, porque o ser humano, o terapeuta, não tem terapeuta que não entenda que o seu paciente é um ser vivente incompleto e vai ser sempre incompleto, né, até morrer. Então, eu acho que fica muito, muito palpável quando a gente começa a trazer vontade com V maiúsculo e também incompletudes e completudes, né? Que é uma discussão que sempre, desde o início, quando a gente começa a falar de musicoterapia musicocentrada, surge, sim, mas sem a palavra não se vai ter elaboração. E nós, músicos centrados, dizendo, não é necessário a palavra, não quer dizer que o nosso paciente não possa usá-la, mas claro, não se faz necessário. Sim, porque ao propor, né, um enunciado musical, vamos falar assim, né? No caso aí para o paciente, eu entendo que você está se conectando com essa força essencial dentro dele. No momento que ele desenvolve isso, seja da forma mais singela, né, ele está fazendo esse movimento de expansão. Né? Exatamente. Condition child para uma condição mais ampliada. Né? Uma new person, que a Nordhoff Robin chama de new person, tu tá traduzindo para essa condição mais ampliada. Exatamente. Essa expansão. Isso. E com isso ele expande tudo o que ele é, não só a música. Perfeito. Né? Perfeito. Né? E acho que esse que é o ponto. Né? Então, o quanto a gente pode se desenvolver, na verdade, independente de onde cada um está, né? Todos nós temos alguma limitação em algum lugar. Isso não tem, né? É só talvez as pessoas de fato têm mais autonomia do que outras, né? E a partir daí, tu traz a questão para a gente conversar sobre a vontade dos tons. Super vital, super importante para nós.
Então, essa questão, eu acho que ela aparece no Schopenhauer, ela aparece no Steiner e ela aparece no Zucker, né? E é E interessante ela ver como aparece na musicalidade do Paul Nordorf. também, né? Então você vê que tem aí a gente está falando de uma coisa que não é uma ideia de uma pessoa, né? Não é? Ela é muito maior. É um dar-se conta, né? Isso. De uma realmente de uma questão muito forte e central para a música, que Exatamente. é que os tons, na verdade, sendo eles a manifestação dessa vontade, eles querem alguma coisa, né? E eles querem, mas Uhul! assim, eles querem na relação que eles têm uns com os outros. Isso é muito importante, porque Fundamental. um tom sozinho, ele não tem a possibilidade de manifestar, né, essa vontade. Ele precisa do encontro com o outro, né? E para se encontrar com o outro, ele tem que estar organizado dentro de um sistema, Uhum. né? E o sistema que a gente tem, na verdade, ele é muito arquetípico, né? É um sistema que tem 12 tons. Uhum. A gente pode expandir isso para outras culturas, para outras épocas, e tudo bem. É legal, é muito legal, inclusive, né? Fazer esse exercício, estudar isso. Como Uhum. que essa vontade dos tons se manifesta em outros sistemas de outras culturas. Beleza. Né? Mas, fazendo um recorte, né? Mantendo aqui o nosso universo convencional dos nossos 12 tons, os 7 tons naturais, mais os 5 sustenidos bemóis e tal, né? É o fato deles estarem organizados é que permite aquilo que o Zuckerkandl vai chamar de qualidades dinâmicas dos tons. E especialmente numa manifestação particular desse universo de 12. Isso que eu acho muito curioso. Porque o universo dos 12, né, eu vejo ele, eu enxergo ele muito como 3 estágios dele. Né? Você tem a pentatônica, você tem o diatônico e você tem o cromático. Uhum. São 3 estágios de desenvolvimento, né, desse universo dos 12. Uhum. Todos fazem parte, né, mas são momentos, inclusive, históricos de Uhum. desenvolvimento separados. Né? Então, você começa com a pentatônica, você tem o diatonismo e você tem o cromatismo. Né? Uhum. E, curiosamente, né, curiosamente não, mas assim, é interessante expressar que o lugar onde mais fortemente essas qualidades, essa vontade dos tons se expressa é no diatonismo, no 7. Você tem 5, 7, 12. Né? E é no 7 onde, com a escala, né, vamos falar assim, é que essas forças vão se manifestar de forma mais explícita, mais forte, mais intensa. Né? Uhum. E isso, Tu colocaria as escalas modais no diatonicismo? claro, É. com certeza, com certeza. Na verdade, você pode ter modos pentatônicos também. Mas o que acontece no pentatônico é que você ainda não tem. O que falta nos pentatônicos? Né? Na escala pentatônica mais convencional, né? Se você pega Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, por exemplo, né? O que faltam ali são os meios tons. Né? Você não tem intervalos de meios tons. E os meios tons que surgem na escala diatônica, eles são fundamentais para essa articulação de forças. Né? E quando você vai para o 12, vamos falar assim, quando você vai para o dodecafonismo, na verdade o que você tem é uma tentativa, pelo menos, de anular essas forças. Então você tem um estágio pré-forças, vamos falar assim, você tem um estágio forças e você tem um estágio pós-forças. Se você quiser olhar nesse arco histórico, né, esses três ambientes musicais, vamos falar assim, em termos de tons. Né? E acho que vem sempre uma pergunta, e nesse ponto o Zucker ele é brilhante como ele responde. Né? Ah, mas essas forças não são uma questão cultural e tal, né? Alguém um dia... Não. E ele responde muito claro, eu adorei a resposta dele. Né? Não, não dá, a ideia de que alguém um dia achou que assim devia ser e saiu convencendo os outros, até que chegou um momento que todo mundo começou a ouvir que o Si queria ir para o Dó, né? Vamos falar assim, numa escala de Dó. Né? Isso não faz sentido. Né? Isso não faz sentido. O que acontece é que nós precisamos nos apropriar do sistema. Perfeito. É Com a outro nossa ângulo, escuta, né? Perfeito. É com outro a, ângulo. Uhum. com a nossa escuta.
as forças estão lá, elas são objetivas, elas estão lá. E eu posso ou não acessá-las. Perfeito. Né? E culturalmente, de fato, eu posso colocar a situação inversa. Né? Quando eu, uma época, me dediquei ao estudo de um sistema de tons de uma outra cultura, que não são os 12. Uma cultura, posso falar assim, da região ali do sudoeste asiático, né? Indonésia. Tá? Tem certas escalas que funcionam de um outro jeito. Né? E aquilo para a gente é muito estranho no primeiro momento. Né? São tons Porque, que não mas batem com a me nossa... explica que outro jeito é esse? Que outro jeito? Você está falando Você de tem, por exemplo, cromas? você Hã? tem uma oitava, por exemplo, dividida em 5 partes iguais, Tá, onde você tem todos 5 tons, você tem uma pentatônica equidistante, onde os tá. tons todos têm o mesmo tamanho, que é diferente da nossa pentatônica, que tem segundas maiores e terças menores, né? Vamos falar assim, né? Ali não. Então, você tem que funcionar de um outro jeito. E assim, o esforço que é para entender, para eles é totalmente claro isso, eles vivenciam fortemente essa situação. Mas para quem está de fora, precisa fazer um esforço. E a mesma coisa acontece em escala hoje em dia o nosso sistema de tons, né, dos 12 tons, ele é universal, quer dizer, ele está em todo lugar, né? No Japão você vai ouvi-lo, né? Você vai na China você vai ouvir, você vai na Índia você vai ouvir. Quer dizer, não é uma questão mais assim, não tem uma geografia, vamos falar assim. Né? Uhum. Então, e todo mundo acessa, chega uma hora que todo mundo está acessando essas qualidades tonais, dessas forças, né? E a questão é que os intervalos musicais, então eles nesse jogo, né, eles acabam tendo um papel bastante significativo, porque eles acabam tendo qualidades de fato de significação para a experiência de quem faz música ou de quem ouve música. Né? E essa experiência dos intervalos, ela é, e como esse, acho que você colocou muito bem, né? Você colocar, quer dizer, é na música, dentro da música, estar na música, né? Estar na música é se tornar a música. Reconhecer na música. E você, eu diria, não sei, eu acho que não é só um reconhecer no sentido, eu entendo, eu vejo que é, não, eu sou aquilo, né? E o poder que isso tem, né? Para mim, assim, é que, de fato, você se transforma naquilo que você está fazendo ou ouvindo. Né? E citando, aproveitando, né, quer dizer, o caso assim, que vocês já trabalharam, né, o caso Edward, né, Uhum. que tem aquela experiência, né, do 6, 5, né, Uhum. que o garoto faz e o Paul, né? O que é isso, né? 6, 5, 1, né? Uhum. Então, esse um, na verdade, ele diz algo. Uhum. Um diz, aqui, Uhum. centro, Perfeito. Sim. Total. equilíbrio. Né? Total. E a gente vê que os grandes compositores sempre operaram com essa sabedoria. Né? A gente comentou aquele dia, é uma coisa que eu acho que é simples e é bem emblemática, né? Aquela entrada famosa, né? Do Commendatore no final da ópera do Don Giovanni, né? 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 Uhum. Don Giovanni, né? Uhum. Bom, Uhum. quarta para cima, oitava para baixo, né? Quer dizer, a gente brincou com essa expressão, né? O Don Giovanni, o comendador está chamando o Don Giovanni na chincha, né? Ele fala, meu amigo, agora vem aqui, uma conversa séria, né? Pam, 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 né? É impressionante, Marcelo, porque né, eu não teria dúvida, não tinha dúvida o quanto tu contribuiria conosco. Mas o que tu está falando, usando exemplos que a gente não está falando aqui de Paul Nordorf, mas tu está falando de Paul Nordorf. Tu está falando de um raciocínio musical que é exatamente esse que tu acabou de ilustrar. Quando ele quer chamar o paciente Terry, ele vai fazer essas tensões intervalares para chegar na tônica. Where is Terry? Where is Terry? Terry is here. Terry is. E é isso que interessa. É isso Claro, que interessa.
Porque a pessoa que faz e a pessoa que ouve, ela se torna. Assim, perceber, na verdade, eu sempre, cada vez isso fica mais forte para mim. Perceber é tornar-se. Você vira Tá bem, coisa, tá bem, tá bem. né? Tá bem. E assim, só voltando no exemplo do Mozart, né? Porque é tão curioso. Imagina se o comendador entrasse no palco e cantasse isso aqui, ó. Bon Giovanni. É. Em vez de baixar uma oitava, baixasse, né? Fosse sol, sol, do, lá, né? Meu, essa é a mãe do Tom Giovanni chamando ele. Exatamente isso. Não esquece o teu casaco, porque tá frio lá fora, é o máximo, né? Né? É. Então, eu acho que se a gente começa a ouvir a música conectada nas forças que ela está, né, nas forças que estão sendo vividas ali, a gente ganha uma ferramenta poderosíssima para atuar terapeuticamente, para atuar educacionalmente. Por exemplo, como eu componho uma canção com um certo propósito, seja ele Certo, terapêutico, seja pedagógico. Eu vou certo. operar com essas forças. Sem A dúvida. coisa, ela pode ser muito mais complexa do que isso, porque, claro, que eu tenho que considerar ritmos, eu tenho que considerar tempos, eu tenho que considerar dinâmicas, eu tenho que Tu tem que considerar considerar os timbres. parâmetros todos, tu tem que considerar o aqui e agora, o momento do encontro e desencontro, né? Mas Então, tu tem isso toda a tudo, razão, tu tem toda a razão. Uhum. né? Eu tenho aí o que eu chamo assim, entender os princípios ativos, né? Assim como na farmacopeia, né? Na farmácia se fala em princípios ativos, né? Das Uhum. substâncias, nós temos princípios ativos para a música, né? Mas E que deixa eu puxar a brasa para o nosso lado. O remédio que está lá estagnado na prateleira da farmácia, ele é fútil perto da música que acontece no aqui e agora. Gostei desse adjetivo. Ele é fútil. É uma farmacopeia estagnada, enquanto a gente não estagna a farmacopeia, porque ela acontece justamente no encontro, né, das musicalidades. e aí acho que é esse ponto que vem muito forte, né? Quer dizer, é um encontro de musicalidades, quer dizer, da minha Isso. essência musical com a essência musical do outro, né? E isso aqui leva a gente então para esse lugar, né? Que já está, na verdade, também bem. Eu acho que se você vai lá no Schopenhauer mais uma vez, você vai no Steiner, quer dizer, e o Zucker, o que o Zucker me admira, assim, ele fala com uma clareza, né? Uhum. Que é muito, muito impressionante, muito revelador, assim, muito Muito claro. Acho que é muito, reveladora. Uhum. né, é muito sanador, eu diria assim. Né? Aquilo que está meio assim na nossa, a gente sente essas coisas, a gente tá, mas ele vai lá e formula e leva a gente pelo pensamento a formular isso de uma forma com muita clareza. Então esse lugar que ele coloca ali onde ele trata, né, o terceiro palco, né? Isso no Sound and Symbol, né? Que é esse lugar que não sou eu, não é o mundo, né? Mas na verdade não é. E também não acho que a expressão terceiro palco, eu vou ser sincero, eu tenho uma certa, eu questiono ela um pouquinho porque não é um terceiro lugar. Uhum. Pode dar a entender. Ah, não é aqui e não é no mundo, é um outro lugar. E eu acho que não é esse outro lugar, na verdade, não é um lugar. É simplesmente uma dimensão mais profunda, mais essencial, na qual todos nós e a música está. Uhum. Né? Ou seja, ela abarca esse terceiro palco, na verdade, nos abarca. Eu, o paciente e a música e tudo está dentro, né? Mas sabe uma coisa que eu não sei se tu concorda. Não, tu não concorda, porque tu está dizendo agora que tu não concorda. Mas vindo da não definição que ele propõe, não é um fenômeno físico, não é um fenômeno. Né, na acústica não explica o que é música. O teórico da música não explica o que é música. O compositor não explica o que é música. Então, o que é música? É esse fenômeno indefinível. É isso que a gente não sabe o que é, mas que a gente sente. Então, ok, é uma outra dimensão, mas é uma dimensão que pertence a esse lugar próprio. Eu simpatizo, a mim explica o entre mundos, mas um entre mundos habitável por nós, habitado por nós. Mas eu gosto, Marcelo, de entender que eu adentrei o entre mundos.
E ali eu vivo algo muito particular que no meu mundo físico, racional, do dia a dia, de ir no banco, de pagar uma conta, eu não estou habitando dessa maneira particular. Não, eu caminho com musicalidade, eu falo com musicalidade. Eu sou um homo músicos. Mas esse adentrar na vida, na vitalidade dos intervalos, do sistema, do desejo, da vontade, é quando eu entro no entre mundos. Assim eu sinto, né? Não sei se a gente concorda com isso. Eu acho que, talvez, assim, pelo que eu ouvi da tua fala agora, assim, eu concordo também. Eu acho que talvez a gente esteja falando com palavras distintas ou, às vezes, talvez nuances, mas, no fundo, talvez, acho que a gente está falando da mesma coisa, né? Talvez é mais uma questão minha isso, assim, quando, por exemplo, é o mesmo problema que às vezes que eu tenho com o Steiner, quando ele se refere a uma coisa tipo, lá no mundo espiritual, assim, sabe? Esse Tá. lá. Não fala agora, não, depois a gente vai entrar. Eu não vou falar, mas assim, é o mesmo tipo de sensação quando eu tenho quando eu faço, por exemplo, o terceiro lá, entendeu? O lugar, um lá, tem um lá. Quando tem um lá, eu acho estranho, porque para mim eu me pergunto, onde é que é esse lá? Porque lá, o lá do Steiner me tranca. Eu não consigo entender. Vamos ver se tu me ajuda. O Entre Mundos me explica. Certo. Porque não é o lugar ordinário. É isso que eu quero, é isso que eu sinto com o Zucker. O Entre Mundos não é o lugar ordinário do dia a dia. Não quer dizer que deixemos de ser homomúsicos quando vamos ao banco. Continuamos sempre prontos. Mas a gente... Bom, não vamos entrar agora, mas nesses momentos particulares, por isso que eu te perguntei lá no início, o que aconteceu contigo e com música que te chegou em Zucker e que te impactou em Zucker? Aconteceu com o Gregório, aconteceu comigo, aconteceu com Helen Boni, aconteceu com Clive Paul e com várias pessoas que estão nos escutando aqui. Que é esse arrepio aqui atrás, que é o lugar do... Eu não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo algo grande nesse outro lugar, que não acontece comigo quando eu vou no banco, quando eu estou num restaurante, por mais que eu goste da comida. Não é a mesma vivência. Não é a mesma vivência, é uma vivência particular com música. Que outra hora eu te conto, não vou gastar o tempo aqui, mas uma experiência, uma peak experience que eu tive, e que, ao meu ver, foi o que me validou todos os diplomas, Marcelo. Quando, num grupo em Nova York, eu tremi o corpo, e vivi uma completude que eu não tinha vivido ainda. E ali eu entendi o que eu tinha ido fazer em Nova York, que era validar a minha papelada essa toda que a gente ganha de certifico que o André, não sei o quê. Ali eu validei esses papeizinhos todos, porque eu botei no corpo realmente, né? Eu me tornei músico centrado, né? Antes da teoria, né? Guri, vamos terminar agora. Eu encerro aqui e a gente volta. Tu ainda está devendo algo aqui? Não, a gente falou agora do Entre Mundos. Eu acho que fechamos essa primeira parte, Marcelo. Tá. Para mim, muito lindo, muito lindo. Já vou te agradecendo desde já.